questão, por exemplo, do conflito, né, começa ali, depois que o Rocha Loures, ele coloca jagunços para expulsar os coceiros, os colonos que haviam adquirido terras das companhias, e tinha duas titulações. Tinha uma titulação do Estado para as companhias e as companhias vendendo terra. E vem o Rocha Loures por cima, com esse título emitido pelo vice-governador, se dizendo dono das mesmas terras. E coloca jagunços para expulsar os colonos, para intimidar, né? Tem até um tal de Barranco, o nome dele, o apelido, era um pistoleiro em Mato Grosso, que havia matado, cometido um homicídio, né? Matou simplesmente o major da PM do Mato Grosso, que aqui começava o Mato Grosso, não existia Mato Grosso do Sul, né? Era um pequeno estado do Mato Grosso que começava aqui e terminava na divisa com o Pará, só isso. E esse jagunço, esse pistoleiro, ele vem para cá, para Loanda. Loanda, essa região, era refúgio também desse tipo de gente, que se empregava no serviço de pistolagem para os fazendeiros, grileiros, entre os quais Rocha Loures, né? E começa a intimidar. Tinha um tal de Sebastião Gonçalves, também que se passa por delegado do Porto São José, prende alguns trabalhadores de alguns agricultores que estavam derrubando a mata numa área de Loanda, né? Da comunidade Leoni, né? Então tinha toda essa situação. E quando então, no dia 12 de janeiro de 1964, esses jagunços, né, pegam esses trabalhadores e começam a espancá-los e levam presos para o Porto de São José, um deles se passando por delegado, que nem delegado é, mas a mando do desembargador. O desembargador faz parte do Estado, é um homem de justiça, né? Então, para muita gente simples do campo, bastava uma palavra dele para ser uma ordem. Agora imagina colocando supostamente policiais, alguns eram, outros não eram jagunços, né? O famoso bate-pau, para prender trabalhadores e levar preso para a cidade, para o Porto de São José. Foi aí então que os trabalhadores perceberam, olha, não adianta a gente ficar de braços cruzados, é hora de pegarem armas, o que tem, machado, enxadão, foice, os instrumentos de trabalho, e fazer um movimento. Foram para a cidade de Loanda, né? Foram para a cidade de Loanda no dia 13, fizeram um movimento, no dia 14 solicitaram para que o comércio fechasse as portas. Os comerciantes de Loanda, no dia 14, também aderiram ao movimento, ao meio-dia do dia 14, pedindo, né, em solidariedade aos proprietários, por conta de toda a situação. O clima era hostil. Foi aí que fizeram um abaixo-assinado para as autoridades policiais de Paranavaí e da comarca de Loanda, porque Loanda já era comarca, né, em 64. São Pedro do Paraná estava se emancipando politicamente, né? A emancipação de São Pedro do Paraná acontece no final de 63 e oficializado em 64, né? E olha só, o movimento está acontecendo no dia 14 de janeiro, movimento, como ela disse, rural, urbano, porque tem a participação dos comerciantes, que em solidariedade fecham o comércio, para que pediram uma solução para as autoridades, inclusive para o prefeito, para o presidente da Câmara, né? Flávio Costa, e o próprio prefeito. Então eles fizeram um abaixo-assinado solicitando a intervenção da polícia para resolver essa questão, né? E nesse abaixo-assinado, muitos escreveram, né? Então lançaram uma nota no jornal de Loanda, o Diário de Loanda, onde diziam que os comerciantes diziam: estamos cerrando as portas em solidariedade aos trabalhadores e em protesto contra as atitudes do desembargador, contra aquilo que eles chamavam de reforma agrária do Rocha Loures. Era uma reforma agrária às avessas, né? No lugar de distribuir terra, estavam tomando. E a gente não pode esquecer que o ano de 64 é o ano das reformas de base do presidente João Goulart, aquele que seria deposto no dia 1º de abril, e não é mentira, de 64, pelos militares. Percebe? Então havia todo um clima. Tanto é que esses processos, nesse abaixo-assinado, eles foram parar todos no arquivo do DOPS, em Curitiba, né? Foi a partir daí que nós conseguimos essa informação importante sobre esse levante de poceiros, de colonos, no dia 14 de janeiro de 1964.
Então, esse movimento surtiu seu efeito, né? Uma vez que o governo do Estado tinha que tomar uma atitude. Qual era a atitude? Desapropriar a área destinada a Rocha Loures, para que então o Estado se tornasse dono novamente das terras, para que ele então emitisse um título de propriedade para cada um dos colonos que havia adquirido as terras das companhias. Porque as companhias haviam recebido as mesmas terras do governo. Então tudo tinha que morrer com o governo que tem que resolver. Né? Então de que forma que o governo resolve? Indenizando. Então aquela dívida que ele tinha em terras, né, com Rocha Loures se transforma numa indenização. Precatórios, ou seja, o governo vai ter que transformar em títulos do governo, do Estado, para pagar Rocha Loures. E era uma quantia enorme. E feito isso, em 1966, foi emitido títulos provisórios, sobretudo aos colonos da região ali de São Pedro do Paraná, né? Para que então recebessem títulos definitivos que seriam emitidos, normalmente tinha um período aí de 8 a 10 anos. Nesse período de 8 a 10 anos, todo posseiro que tinha uma requisição de título junto ao Estado receberia novamente uma visita do inspetor de terras para ver se ele estava cultivando a terra para receber o título definitivo. Normalmente eles pagavam pelo título também, como esses haviam pago já para a colonizadora de quem eles haviam comprado. Percebe? Então a situação foi mais ou menos resolvida assim. Não totalmente, porque ainda existem muitos agricultores na região que não têm o título definitivo dessas terras. E aí é que entra aquela parte que ela falou do Rocha Loures pedir uma indenização, uma outra indenização, pelas benfeitorias que ele teria feito na região. Aí ele colocou estradas, ranchos, no processo do café que ele plantou, que ele havia gado, desmatamento, ele colocou tudo que ele queria para receber outra indenização do Estado. Ele é desembargador. O caso do Grilo Santa Cruz foi a mesma coisa. Então se a gente lê os processos, são muito parecidos. Os grileiros faziam isso, eles grilavam a terra para depois chantagear o governo e receber dinheiro em troca. Né? E eles nem conheciam muitas vezes a região, só os jagunços que conheciam. Né? Então, o Porto São José também tem uma área que ainda não tem a titulação oficial dela designada pelo governo. Né? Então é uma situação assim. E ele perde essa indenização, só que aí os advogados do Estado fizeram a defesa provando que quem havia feito alguma coisa eram os moradores do Porto São José, né? Eram os colonos que haviam plantado o café, que haviam feito os carreadores, construído os carreadores, as benfeitorias, né? E que não devia o Estado absolutamente nada ao grileiro desembargador, que é assim que a gente conclui, né, o segundo capítulo. Essa região